Um soco com a força de mudar o rumo da temporada do Flamengo. A agressão de Pablo Fernandes a Pedro após a vitória sobre o Galo deixa por um fio a sequência de Jorge Sampaoli no comando da equipe, e uma reunião no domingo discutirá alternativas que sejam consensuais. Já se sabe que o preparador físico não permanecerá no clube, até mesmo pela postura firme do elenco diante do ocorrido. A velocidade com que os episódios aconteceram após o apito final no estádio Independência fez com que a diretoria rubro-negra adotasse uma postura conservadora para evitar uma tomada de decisão radical que gerasse impacto principalmente na receita do clube. O início do domingo será de análises minuciosas de questões jurídicas para saber da possibilidade de demissão por justa causa e cláusulas contratuais. A realidade, por sua vez, indica que o emprego de Jorge Sampaoli está em risco e o Flamengo deixará o treinador à vontade para se comportar a respeito do ocorrido. Ciente de que a situação ficou insustentável para seu preparador físico e companheiro de longa data, caberá ao argentino o posicionamento inicial se deseja continuar sem Pablo Fernandes ou se vai se solidarizar com a demissão iminente. O problema, por sua vez, envolve fatores pessoais, como a presença do filho de Pablo na comissão técnica. Marcos Fernandes, também preparador físico, acompanha o pai com Sampaoli e também protagonizou o episódio de agressão há uma semana, quando atacou o jornalista Fernando Gil no Maracanã por críticas após o empate por 1-1 com o América Mineiro. Após o episódio em Minas, Marcos Braz e Jorge Sampaoli tiveram uma rápida conversa no voo de volta do Rio de Janeiro, mas sem profundidade no tema continuidade. A relação da dupla, por sinal, está longe de ser das mais próximas, e reuniões com a cabeça mais fria vão acontecer nesse domingo. A falta de posicionamento de Sampaoli depois do ocorrido com o Pedro incomodou o grupo de jogadores e há correntes dos membros da diretoria que estiveram em BH que acreditam que não há mais nenhum clima para uma realização hierárquica entre as partes. A multa para uma demissão, no entanto, demanda a precaução para o Flamengo, que deseja um acordo consensual para o fim da relação. Gerou olhares atravessados nos corredores do Independência, por exemplo, a postura do diretor Gabriel Andreatta, que faz parte da comissão de Sampaoli e tentou colocar panos quentes no episódio de agressão. O dirigente ficou em Belo Horizonte na companhia de Pablo Fernandes e retorna ao Rio no início desse domingo. Os jogadores do Flamengo esperavam um posicionamento mais firme dos pares de Sampaoli. Questões jurídicas e a boa fase do Flamengo pesam na balança que oscila na tomada de decisão a respeito do futuro do Sampaoli. Responsável direto pela escolha pelo treinador há pouco mais de 4 meses, o presidente Rodolfo Landim terá voz ativa na decisão, mas está de férias agora fora do país. Após nova vitória fora de casa, o Flamengo vive uma realidade na qual é que menos importa no início de uma nova semana, que é o futebol em campo. A pancada foi muito forte e vai muito além do Pedro, e vai muito além do impacto causado no rosto do jogador. O jogador Pedro registrou na polícia de Minas Gerais a agressão sofrida após a vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro. Na madrugada desse domingo, o jogador prestou depoimento sobre caso protagonizado pelo preparador físico Pablo Fernandes. O argentino não foi preso. A confusão ocorreu no vestiário do Independência, estádio onde o time carioca venceu o Atlético por 2-1 pelo Brasileirão. O argentino, membro da comissão técnica de Sampaoli, deu um soco no rosto do atleta. Inicialmente, por volta das 1h10, Pedro se dirigiu ao batalhão da Rotan, Rondas Táticas Metropolitanas da Polícia Militar, em uma van com seguranças do Flamengo. Foi possível observar que ele estava acompanhado ainda por Marcos Braz, vice de futebol do Fla, e um advogado. Pablo Fernandes, em outro veículo, também foi ao local dar a sua versão do caso. A Rotan é quem faz a segurança no estádio e por isso assumiu o registro da ocorrência. Posteriormente, pouco depois das 2 horas, os envolvidos foram à central de flagrantes da Polícia Civil, em outro local, para complementar o registro. Pedro e Pablo foram movidos por um delegado que ainda colheu depoimento de 4 testemunhas, como o zagueiro Pablo, o atacante Everton Cebolinha, o volante Thiago Maia e o coordenador Gabriel Andreatta. O Braz não esteve nesse momento e o diretor executivo Bruno Spindel. O próprio Pedro também se manifestou sobre a agressão do preparador e foi muito claro. O centroavante divulgou o texto nas redes sociais falando que foi covardemente agredido por Pablo Fernandes. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente fui agredido com um soco no rosto pelo membro da comissão técnica do Sampaoli. No texto publicado nas redes sociais, o camisa 9 citou os escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas destacou que o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das 4 linhas. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenham sofrido nas últimas semanas. Vidal e Marinho, jogadores que saíram do Flamengo recentemente e chegaram a ser treinados pela comissão técnica de Sampaoli, aliás, saíram intrigados do próprio Sampaoli, se manifestaram em solidariedade ao atacante. Marinho falou: "Estamos contigo, irmão. Cadeia aí fora por justa causa nesse covarde. Deus abençoe você, irmão." Por outro lado, o King Arturo Vidal falou: "Estamos juntos, hermano." Com a camisa rubro-negra, o atacante Pedro tem 196 partidas disputadas, com 96 gols marcados e 21 assistências. No clube, ele conquistou a Copa Libertadores e a Copa do Brasil em 2022, o Campeonato Brasileiro e a Recopa Sul-Americana em 2020, 2 Supercopas do Brasil e 2 Campeonatos Cariocas em 2020 e 2021. Continuando o trecho do Pedro, ele falou: "Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Eu já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje. Que Deus perdoe uma pessoa que em pleno 2023 acha que uma agressão física possa resolver qualquer problema. Obrigado, Jesus, pelo ensinamento, dando a outra face."
O Flamengo até que vinha fazendo uma boa temporada com o Sampaoli, principalmente dentro de campo. A equipe atual semifinalista da Copa do Brasil e vinha até bem no Campeonato Brasileiro. Não esquecendo também do fato que a equipe está prestes a disputar o jogo das oitavas de final contra o Olímpia pela Copa Libertadores. E por mais que não venha fazendo um bom começo de ano com Vitor Pereira, Sampaoli até que ajustou a casa. A equipe passou vários jogos sem perder e por isso retomou a confiança. Mas a grande verdade é que o atacante Pedro não vem tão bem assim. A fase do jogador, atrelada ao fato de ele ter poucas oportunidades e a questão da baixa estima, fizeram com que Pedro ficasse muito afetado psicologicamente. Mas não é de hoje, claro, que Pedro passa por provações desse sentido. Já outros problemas inclusive ocorreram com treinadores anteriores, mas jamais chegou a esse ponto. Derrotas doloridas no início do ano, como equipes como Palmeiras, Independente del Valle e outras eliminações frustrantes, como por exemplo quando caiu pro Al Hilal antes mesmo de enfrentar o Real Madrid no Mundial de Clubes, fizeram o mano do Flamengo ficar meio xoxo. Mas a equipe que estava se recuperando passou por esse baque gigantesco e agora vai ser difícil remediar. O mercado de transferência, vale lembrar, ainda não chegou ao fim e as diretorias em geral seguem atentas a alguns nomes, porém outros podem acabar saindo, e é o caso do atacante Pedro, que vivia grande fase antes, é um jogador fenomenal e com certeza não faltaria espaço em qualquer outra equipe. Recentemente o atacante teve seu nome ligado no futebol europeu. Segundo o portal TodoFerraris.com, o West Ham tem um interesse na sua contratação. Contudo, outros gigantes da Premier League entraram na briga. Segundo as informações publicadas pelo jornalista Ekrem Konur, o Aston Villa e o Everton também querem um camisa 9. As equipes estudam fazer uma proposta oficial na próxima janela de transferência, ou melhor dizendo, com a situação atual, podem ser monitoradas a qualquer momento, e o jogador pode estar de malas prontas para sair. Aliás, os rumores não vêm de hoje, pois em fevereiro de 2023 as coisas continuaram assim. O West Ham desde sempre estava de olho e planejava uma proposta milionária para tirar Pedro do Flamengo. A informação também foi do Ferraris.net, e de acordo com o veículo, as boas atuações do camisa 9, e isso principalmente no Mundial de Clubes, onde terminou como artilheiro da competição por mais que tenha sido o vexame do Flamengo, com 4 gols marcados, bem como o sair da Copa do Mundo do Qatar em 2022, chamaram a atenção de clubes europeus, entre eles o time londrino. Os Hammers, porém, já sabem que não será fácil contratar o Pedro, isso porque o Fly estaria pedindo algo em torno de 40 milhões de euros, 222,7 milhões de reais na cotação atual, para tirá-lo do rubro-negro. O Pedro chegou ao Flamengo em 2020 e desde então entrou em campo praticamente 200 vezes, construindo uma história bonita e uma trajetória que com certeza o coloca na idolatria, mas até que certo ponto a agressão física e a covardia podem fazer o jogador permanecer na equipe rubro-negra. O jogador que já tem que passar pela reserva ao encarar o Gabigol, tido por muitos já como o segundo maior nome da história do clube de regatas do Flamengo, agora passa por um momento quase inusitado. Agora a questão psicológica sobrepôs a qualquer outra, pois a truculência deu lugar à paz. Pois como o jogador que se tornou o maior artilheiro da história do Flamengo em mundiais de clubes, simplesmente passa por essa situação. Ele que recebeu a proposta assustadora do futebol árabe e recusou por justamente querer a continuidade do planejamento no Flamengo, agora se vê numa atacada de sinuca, pois poderia ter aceitado uma proposta jamais vista e jamais recusável para ficar na equipe do seu coração, e agora passa por esse momento completamente inusitado. Afinal de contas, o feitiço havia se virado contra o próprio feiticeiro, pois até então o novo time do Jorge Jesus havia procurado Pedro e oferecendo um salário 6 vezes maior ao atacante do Flamengo. A diretoria rubro-negra tomou ciência logo da situação, mas viu o próprio artilheiro dizer não ao clube saudita, já que a oferta não lhe interessou em termos de sequência de carreira. A informação foi publicada primeiramente pelo GE em julho e confirmada pela ESPN. Cabe ressaltar, aliás, que a primeira procura por Pedro foi feita antes mesmo da contratação do Jesus. O atacante entende que a ida pro Al Hilal poderia diminuir sua visibilidade e diminuir as chances de convocação pela seleção brasileira, em um momento em que o jogador vem sendo frequentemente chamado para defender a equipe canarinho. A tendência, portanto, é que a resposta do Pedro seja não mais uma vez, caso os árabes voltem a tentar sua contratação. O camisa 9 é um dos grandes destaques do rubro-negro na temporada, apresentando grandes números. Pode ser a consequência de uma situação irreversível em um momento irreversível, e o casamento de Pedro Guilherme com o Flamengo pode estar chegando ao fim. Ou quem sabe possa se mudar a situação e a corda comece a apertar para Jorge Sampaoli. O que você acha? Quem tá com a razão? Parece até meio óbvio, né? Mas o que você faria? Comente aqui, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, e eu agradeço demais por você ter ficado até aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Rodinei, foi no fundo, cruzamento, Arrascaeta, Pedro! Que golaço! Golaço! Neymar, para Vinícius Júnior, tocou pro meio para receber de novo, tentou a tabela, olha o gol! Gol!